Bom dia. Em nome do Dr. Rômulo Machado, subsecretário de Inspeção do Trabalho, eu quero cumprimentar todos a mesa de abertura, todos os que irão ainda fazer uma conferência e principalmente a nossa audiência brilhante, que muito nos honra com a sua participação virtual. Eu quero dizer que eu estou no consultório, no Hospital Agarram, um hospital de referência em Covid. Eu tirei a minha paramentação para poder falar aqui nessa Campate, e aqui no consultório eu estou sozinha. Então, eu estou cumprindo as nossas medidas de segurança. Quero agradecer pela oportunidade da Associação Nacional de Medicina do Trabalho participar desta Campate, parabenizar todos os envolvidos. Todos nós estamos imbuídos e juntos nesse objetivo da proteção integral à saúde do trabalhador. E eu quero também dizer ao Dr. Rômulo, ao nosso subsecretário, que é muito importante, nós recebemos com muita alegria a nomeação dele, e é muito importante para a ANANT ter esse convite e deixar muito claro aqui que nós estamos como parceiros nesse trabalho. Sempre que formos instados, iremos participar com muita satisfação. Então, coube a mim falar sobre a atuação do médico do trabalho na prevenção do adoecimento do trabalhador. A medicina do trabalho, ela é uma especialidade médica, uma das 54 especialidades médicas registradas pela Comissão Mista de Especialidade, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e Comissão Nacional de Residência Médica. Ela figura hoje como a 6ª especialidade no país, e também ela conta com 15.895 médicos do trabalho registrados com registro de qualificação de especialidade. Eu não tenho nenhum conflito de interesse ou patrocínio para fazer essa apresentação. Eu sempre inicio as minhas apresentações, quando eu vou falar sobre medicina do trabalho, sobre o médico do trabalho, com essa citação de 1830, quando Robert Denham, proprietário de uma indústria têxtil, preocupado com as péssimas condições de saúde dos seus trabalhadores, ele procurou um amigo, o médico Robert Baker, e pediu-lhe uma orientação. E o médico Robert Baker disse o seguinte para ele, lá em 1830: coloque no interior da sua fábrica o seu próprio médico, que servirá de intermediário entre você, os seus trabalhadores e o público. Deixe-o visitar a fábrica, sala por sala, sempre que existam pessoas trabalhando, de maneira que ele possa verificar o efeito do trabalho sobre as pessoas. E se ele verificar que qualquer dos trabalhadores está sofrendo a influência de causas que possam ser prevenidas, a ele competirá fazer tal prevenção. Dessa forma, você poderá dizer: meu médico é a minha defesa, pois a ele dei toda a minha autoridade no que diz respeito à proteção da saúde e das condições físicas dos meus operários. Se algum deles vier a sofrer qualquer alteração de saúde, o médico unicamente é que deve ser responsabilizado. Então, vejam aí que nós temos aí um marco inicial de um serviço de medicina, de assistência à saúde do trabalhador por meio do médico do trabalho. E trago também para o conhecimento de todos as competências requeridas para o exercício da medicina do trabalho. Esse foi um trabalho grandioso que foi coordenado pela professora Elizabeth Dias, com muita maestria, e que traz aqui os pilares da nossa atuação: competência de juízo moral, atenção integral à saúde do trabalhador, a individual e coletiva, estudo do trabalho, avaliação dos riscos para a proteção da saúde, políticas, organização e gestão da saúde, segurança e ambiente, a legislação aplicada à saúde e segurança dos trabalhadores, o trabalho em equipe, liderança, mediação de conflitos, comunicação e relações interpessoais, gestão do conhecimento e profissionalismo. Tudo isso integra, então, o que o médico precisa ter como esteio, como bases para a sua atuação profissional. Dentro do domínio do conhecimento, nós temos a clínica médica. O médico do trabalho ele é eminentemente clínico, ele é um clínico, ele tem que ter conhecimento sobre ortopedia, psiquiatria, cardiologia, endocrinologia,
reumatologia, neurologia, entre outras. Também tem que ser um grande conhecedor sobre toda a legislação, dominar também o direito médico e, principalmente, sobre a sua atuação, a importância do seu papel dentro da atenção primária de saúde, como um assistente à saúde do trabalhador. Eu trago aqui essa imagem que é de uma médica do trabalho, doutora Gabriela, aqui também do Distrito Federal, e ela tem uma atuação, assim como vários médicos do trabalho hoje estão atuando diretamente no enfrentamento da pandemia, trazendo assistência à saúde do trabalhador, fazendo monitoramento, acompanhamento do trabalhador, inclusive de forma assistencial também, não apenas para uma orientação ou monitoramento, mas também de assistência. Muitos médicos do trabalho estão fazendo esse atendimento e atuando diretamente aí no fronte da pandemia. Não é diferente no Brasil o que acontece no Canadá ou em outros países. O adoecimento do brasileiro, a grande prevalência de mortalidade não está apenas inserida no contexto ocupacional, mas também o homem de uma forma integral. Então, em 2007, Lalonde fez uma pesquisa e trazemos aqui, então, esse gráfico que mostra que exatamente 53% de causa de mortalidade está relacionada ao estilo de vida, e aí nós chamamos atenção para a alimentação, para a atividade física, para os vícios, a alimentação inadequada, o uso excessivo de bebida alcoólica e outros vícios, a ausência também de lazer e recreação. Então, tudo isso aqui está voltado aí a um percentual alto de causa de adoecimento, 20% em relação ao ambiente físico, biológico, socioeconômico, 10% em relação à assistência à saúde, aos serviços de saúde, prevenção e promoção, reabilitação e tratamento, e 17% em relação aos caracteres raciais, antropológicos, genéticos, hereditários, sexo e idade. Daí a gente chama atenção para a importância do médico do trabalho ter esse olhar global e fazer uma avaliação integral da assistência à saúde, fazendo todo esse trabalho em relação à prevenção e à promoção à saúde do trabalhador. Dentro das diretrizes do PCMSO, a gente traz aqui, rastrear e detectar precocemente agravos à saúde relacionados ao trabalho, detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais, definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas. Muitas vezes o empregado ele vem no exame admissional com traços de doença, sinais clínicos de doença em curso, que podem fazer com que no desempenho da sua atividade possa agravar essa doença, gerar incapacidade. Então, o exame admissional, assim como todos os demais exames ocupacionais, o exame periódico, o exame de retorno ao trabalho, de mudança de função, enfim, todos os exames que o médico do trabalho realiza no trabalhador é um exame complexo e que precisa do conhecimento do contexto do trabalho para que, ao ser submetido às suas atividades diárias laborativas, esse trabalhador não venha a adoecer. Então, esse exame ocupacional não é um exame simples, não pode ser um exame realizado de forma rápida, sem a atenção e o cuidado, esse olhar amplo e com a aplicação da semiologia médica, obviamente correlacionando o exame clínico que está sendo realizado aos riscos inerentes àquela atividade laborativa. Definir, então, a aptidão, subsidiar a implantação e monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização, subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde, a sua relação com os riscos ocupacionais. Isso aqui é muito importante. O médico do trabalho precisa ter conhecimento do diagnóstico epidemiológico da população que ele atende, efetivamente conhecer essa população de trabalhadores que ele assiste
Insisto, o médico do trabalho é médico assistente dos trabalhadores, subsidiar as decisões sobre o afastamento dos empregados de situações de trabalho que possam comprometer a sua saúde, subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente, subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social, o encaminhamento feito com o relatório médico robusto para proteger esse trabalhador, para que o perito médico federal entenda exatamente o que está acontecendo com ele, para que possa, então, ser deferido o seu benefício, acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais. Então, todo o estado de saúde, na realidade, do trabalhador, se ele está com uma doença, seja hipertensão, diabetes, um transtorno mental, uma doença osteomuscular, enfim, qualquer doença que o trabalhador tenha precisa ser acompanhado pelo médico do trabalho, porque dentro do contexto do trabalho pode vir, sim, a sofrer influência. E essa atuação do médico do trabalho, essa atuação proativa, vai resguardar esse risco a mais para o trabalhador. Subsidiar ações de readaptação profissional, subsidiar a previdência social nas ações de reabilitação profissional, controlar da imunização ativa dos empregados relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde. Então, a vacinação indicada é sempre muito importante. Então, vimos aqui de novo enfatizar por que médico do trabalho. Quando o seu filho está doente, você vai levar o seu filho ao pediatra. Quando você tem uma questão ortopédica, uma fratura, sofreu uma lesão osteomuscular, você quer ser visto por um ortopedista, quer ser acompanhado por um ortopedista. Se por acaso é um caso de infarto, de uma doença no coração, que é algo mais gravoso, você vai querer ser visto por um cardiologista. É por isso que tem as especialidades. Nós precisamos do médico do trabalho, fazendo esse acompanhamento do trabalhador, porque, por sua formação, o médico do trabalho sabe relacionar as questões clínicas com o contexto do trabalho, fazendo esse atendimento melhor para o trabalhador. Então, quando a gente fala médico do trabalho responsável pelo PCMSO, médico responsável pelo exame ocupacional, isso deve ser um risco calculado. Esse médico responsável pelo exame ocupacional, obrigatoriamente, ele tem que ser um médico que tenha conhecimento sobre as doenças, as enfermidades relacionadas ao trabalho. Ele tem que ser um estudioso, tem que estar no curso da sua formação para se tornar um especialista. Trazer um médico clínico sem nenhuma noção sobre as patologias relacionadas ao trabalhador, isso aí é um risco à saúde do trabalhador, é um risco para os outros trabalhadores, porque ele não entende, então ele não vai ter conhecimento também sobre o perigo, o risco que pode ser impingido a terceiros. Então, o médico responsável pelo exame ocupacional, obrigatoriamente, ele deve ser, sim, um médico que está no curso da sua formação para se tornar um especialista em medicina do trabalho, porque um médico sem qualquer noção sobre saúde do trabalhador é mais um risco para o trabalhador e mais um risco para a empresa. Então, eu trago aqui o exemplo, por exemplo, da perda auditiva induzida por ruído. Ela pode trazer o trabalhador pode vir com uma suscetibilidade individual, ouvidos de cristal, doenças metabólicas, autoimunes, infecciosas, uso de medicamentos ototóxicos, mas também pode haver determinantes ocupacionais, determinantes extraocupacionais, e que isso aí precisa desse conhecimento, desse link da clínica com o contexto laboral. Doença ocular, normalmente os olhos são os órgãos que são menos cuidados, são menos vistos por todo esse processo de prevenção. Mas vejam quanto que pode ser danoso para a nossa saúde ocular, a corrente elétrica, um fator mecânico, uma energia radiante,
o calor e o frio, a umidade baixa, produtos químicos, agentes biológicos, mas isso também tem o controverso. O trabalhador que está com o uso de antihistamínico, a trabalhadora que está em uso de contraceptivo, ou estão usando um beta-bloqueador, estão em uso de antidepressivo, ansiolítico, tem um quadro de diabetes, glaucoma, tem uma catarata prévia, pré-existente, uma sequela antiga. Tudo isso precisa do quê? Desse link, desse conhecimento amplo da clínica médica, mas também dos riscos inerentes à atividade do trabalhador. Não pode ser qualquer médico de outra formação para ter esse domínio. A lombalgia ela pode vir com uma lesão por trauma, uma lesão de sobrecarga axial, mas a gente sabe que 70% da população irá apresentar lombalgia. O mundo está dividido em quem tem problema de coluna e quem ainda vai ter. Existem as lesões degenerativas que vêm provenientes da desidratação do disco intervertebral, que vem na evolução conforme a faixa etária, fatores ocupacionais pregressos, a compleição física, que está relacionada à obesidade, né, ao sedentarismo, à falta de turgor muscular, de um preparo físico, e isso faz com que haja maior probabilidade de lesão. Então, eu trouxe aqui apenas 3, não vou esgotar, não é essa a nossa pretensão. Almeida, por favor, quanto tempo falta para mim? Doutora, mais 3 minutos. Obrigada. Nas disposições das normas específicas para o médico, nós temos a Resolução 2183, o Conselho Federal de Medicina traz algumas preocupações. O médico do trabalho ele não é gerente de RH de saúde, ele não é assistente de recursos humanos, não é advogado da empresa, não é um funcionário administrativo e não é assinador carimbador de documento de SST. Então, o trabalho do médico do trabalho vai muito além disso, é um médico assistente que tem que ter, sim, tem que ter conexão com o médico assistente do especialista do trabalhador, um médico perito, para que isso possa ser discutido com um único objetivo, a proteção da saúde do trabalhador. A ANANT fez várias recomendações para o enfrentamento da Covid-19, fizemos uma atualização de um guia que traz todas as orientações, temos também pelo Conselho Federal de Medicina o parecer 8 de 2020, que veda utilizar recursos de telemedicina para o exame ocupacional do trabalhador. A telemedicina, se não for usada de forma ética e técnica, ela vai trazer insegurança para o paciente, insegurança para o médico, insegurança para as empresas e motivo para a judicialização. Os destaques: promover com a ciência do trabalhador a discussão clínica entre o especialista, que é o médico assistente, é importante, produção de relatório médico robusto para o trabalhador, estabelecer nexo causal é dever do médico do trabalho, e é dever do médico considerar o estudo do local do trabalho, o estudo da organização do trabalho, dados epidemiológicos, isso tudo está dentro da resolução 2183 do CFM. Ao médico assistente é vedado determinar nexo causal entre doença e trabalho sem estudar o contexto do trabalho. Então, o médico do trabalho ele tem que avaliar as condições de saúde para determinadas funções, ambientes, propondo a mudança de função, a alocação do trabalhador, sempre visando o melhor para a saúde do trabalhador. Os médicos do trabalho, que são coordenadores, precisam estar inscritos nos CRMs e é vedado emitir ASO sem que esteja familiarizado com os princípios da patologia ocupacional. O ambulatório de assistência à saúde do trabalhador. Dentro desse ambulatório, o médico responsável tem que ter registro de qualificação de especialidade em medicina do trabalho e, quando encaminhar o trabalhador ao INSS, fazer um relatório robusto para que o perito médico federal defira o seu benefício. Eu quero convidar todos a buscar o site da ANANT, buscar ali o conteúdo que é do interesse de nós todos profissionais de SST, acompanhar as redes sociais. Nós vamos ter o congresso em 2021 em Belém, estão todos convidados, eu deixo os meus contatos e fico aqui à disposição de todos para receber as perguntas e poder colaborar. Mais uma vez, a ANANT se sente honrada de participar desta campanha. Contem sempre com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Eu deixo aqui os cumprimentos
dos nossos diretores e de todos os presidentes de federadas da ANANT de todos os estados. Muito obrigada, bom dia.